Amém. Vamos lá. Hoje eu vou abordar um pouquinho da origem do sexo, ou aonde que começa, do sexo da questão, eu acho que falar sexo é a palavra errada, do desejo sexual, melhor dizendo, a origem do desejo sexual, aonde começa em nós, como seres humanos. E aí, eu lendo a palavra, eu observei algo que acontece muito comigo, e pode ser que aconteça também com muitas pessoas que estejam nos assistindo, que está lá em Mateus capítulo de número 6. Vamos lá comigo em Mateus capítulo 6, que é a base daquilo que eu entendo um pouco sobre o sexo e aonde que começa os nossos desejos sexuais. Vamos lá. Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 6, perdão, Mateus capítulo 6, isso aí. Mateus 6, versículo 22 diz assim, ó: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, através desse texto, eu pude me identificar e entendi que a maioria das pessoas que, até mesmo dentro das escrituras, que erraram e caíram, foram pessoas que sentiram impulsos e desejos sexuais de forma errada e foram atraídas pelos olhos. Ou seja, tudo começou no olhar, na forma que a pessoa olhou, e isso trouxe graves problemas. Eu vou citar alguns aqui, e é o que eu quero deixar hoje aqui, na minha participação é essa, que a origem dos nossos desejos mais perversos começa através dos nossos olhos. E aí, se os nossos olhos forem bons, a palavra diz que todo o nosso corpo será bom. A gente vai ter uma mente alinhada com os pensamentos de Deus, através dos olhos. É comprovado pela ciência que o ser humano é fruto de tudo aquilo que ouve e tudo aquilo que vê. Isso é verdade. Então, se você bota uma criança pequena para assistir, por exemplo, desde os seus 2 anos de idade, ela assiste UFC, você bota ela para assistir programações esportivas de luta, 24 horas por dia, ou a maior parte do tempo dela. Ela vai crescer vendo aquilo e, obviamente, ela vai aderir aquilo para a vida dela, ela vai começar a querer praticar aquilo que ela vê. Isso é comprovado pela ciência. E a Bíblia também nos mostra isso, que nós somos fruto daquilo que vemos. E hoje, se nós erramos muito na nossa vida sexual, uma das entradas são os nossos olhos, né? Aí a gente vai ver que os olhos trazem para a mente aquilo que diariamente a gente deve pensar. E eu tenho muita dificuldade, assim como muitos homens, na maior parte, eu acredito, mulheres também, mas eu acho que a maior parte dos homens, nós temos muita dificuldade nessa questão de olhar, porque o pecado não é olhar, não é você olhar para uma mulher bonita e achar ela atraente, achar ela bonita, esse não é o pecado. O pecado é o que Jesus falou depois disso. Ele vai dizer que se a gente olhar para uma mulher e cobiçar ela no nosso coração, já cometemos adultério com ela. Aí ele vai dar uma válvula de escape, né? Ele vai dizer assim, ó, se você não quer ir para o inferno com todo o seu corpo, mas quer entrar no reino dos céus, arranca os seus olhos, para que você não seja lançado nas trevas exteriores com o seu corpo perfeito. E isso eu fiquei pensando, e é verdade. A maior dificuldade que temos hoje, e é a porta de entrada para todos os maus pensamentos, são os olhos. Da gente saber olhar, e isso dentro da igreja, não estou falando no mundo não, estou falando dentro da igreja mesmo, principalmente. Porque lá no mundo Verdade. a gente sabe que, né, as coisas do mundo estão aí para atrair, para enganar, para desviar o nosso foco. Mas isso e quando isso acaba acontecendo dentro da igreja? Quando a gente acaba olhando as pessoas, as mulheres, ou eu falando como homem, como falando por mim, como nós como homens olhando para as mulheres dentro da igreja de maneiras não apropriadas. E aí a gente vai ver que isso acaba
infelizmente, contaminando o nosso coração, quando Jesus fala que a prostituição, o adultério vem do coração do homem, mas começa no olhar. Quando que o adultério começa? No ato do sexo? Claro que não. Começou primeiro na cobiça, no olhar. E aí eu vou dar alguns exemplos de homens que caíram pelos olhos. Aí eu passo para o pastor dar aí a entrada dele também. Na semana passada, meu amigo, eu falei sobre a questão, né, de tomarmos o cuidado para não termos vários relacionamentos. Quanto mais relacionamentos nós tivermos, mais difícil é o nosso tratar interior, mais difícil vai ser dar certo um casamento. Não falei que não vai dar certo, né? Mas a grande chance de dar errado, quanto mais relacionamento a gente tiver. E hoje eu queria ler uma passagem de uma mulher que teve 5 maridos e estava com um cara aí que era o sexto, né? É aquela passagem lá da mulher lá no poço, que diz lá em João 4, versículo 18, Jesus diz assim, ó: pois você tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Olha que interessante. A pessoa que só ficou naquela live lá na semana passada, ela não pode ficar lá. Ela precisa assistir a de hoje, porque a de hoje vai falar sobre o perdão. A pessoa que teve vários relacionamentos, ela pode sim ser perdoada por Deus. E Deus foi até aquela mulher e ofereceu a ela o perdão. E aí eu quero ler mais o profundo dessa história para você pegar para você. Porque talvez a maioria dos que me ouviram saíram da live tristes, né? Porque provavelmente a maioria de nós tivemos um monte de relacionamentos no passado. E aí eu quero ler com você João 4, versículo 10, que diz assim, ó. Tá barulho aí, hein, pastor? Barulho alto aí? Tá tendo movimento aí? Não, será que... Deve ser porque eu tô mexendo com o fone aqui, peraí. Ah, Vê tá. se, vê se vai melhorar um pouco Agora aí. parou. Melhorou? Agora tá show. E é interessante que essa mulher samaritana, ela procurava a felicidade em relacionamentos. Ficou ruim de novo aí, pastor. Vê se vai melhorar. Agora foi. E essa mulher samaritana, ela procurava felicidade em relacionamentos, né? Ela achava que se tivesse alguém ao lado, ela seria feliz. E Jesus vai mostrar para ela que não é assim. Você vê, ela estava com 5. Ela teve 5 maridos, estava no 6º relacionamento. E aí, né, Jesus, em João 4, verso 10, diz assim, ó: se você conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E aqui eu aprendo algo interessante para quem tem problema nessa área. Para quem tem problemas de relacionamentos, Cristo oferece a água viva. Então, aqui eu aprendo algo interessante. A pessoa que tem muitos relacionamentos, ela está com falta de água da vida. Ela não está tendo a sua sede saciada em Cristo. Então, essa pessoa ela vai tentar se saciar de outras águas. Só que você sabe que essas outras águas, você vai beber delas e voltará a ter sede de novo. E aí, quanto mais relacionamentos a gente tem, menos água da vida habita dentro de nós. E aí, em João 4, verso 13, lá vai dizer assim, ó: Jesus respondeu: aquele que bebe dessa água terá sede novamente. O contexto aqui, pastor Tiago, é casamento. Então, eu entendo aqui que Jesus está dizendo o quê? Qualquer pessoa que tentar ser feliz tendo vários relacionamentos
voltará a ter sede de novo. Não será saciado, não será feliz. Aí ele continua no verso 14. Mas quem beber da água que lhe darei, essa pessoa nunca mais terá sede. E se fará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui nós aprendemos outra coisa que Cristo quer nos ensinar para uma mulher que tinha problemas com relacionamentos. Ele está dizendo o quê? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então, a pessoa que tem problemas com relacionamentos, pessoas que têm uma vida sexual com várias pessoas, a cada semana, a cada mês está trocando de relacionamentos, está se deitando com pessoas diferentes, essa pessoa precisa crer que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Essa pessoa precisa começar a estudar sobre a vida de Cristo, começar a ler os evangelhos, crer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, crer que ninguém vai a Deus se não for por Ele, crer no sacrifício dEle, e aí sim vai começar a jorrar, vai começar a nascer de dentro da pessoa mesmo a fonte de água da vida. E aqui também nós vemos outra coisa interessante. Aquela mulher procurava felicidade do lado de fora. Ela procurava felicidade em relacionamentos. Mas Jesus, quando diz que jorrará dela fonte da água da vida, ele estava mostrando o quê? A felicidade está dentro de você, mulher. A felicidade está dentro de você. Se você quer ser feliz, você tem que encontrar a felicidade dentro de você. E o único caminho da felicidade, Jesus diz, sou eu, é Ele. Porque quando eu creio nele, gera águas vivas dentro de mim que vai se jorrar para a vida eterna. E aí, ele continua, aí ela diz no verso 15, João 4, verso 15. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Ela crê na palavra, crê agora em Cristo como profeta, como Messias. Ela diz, eu quero dessa água da vida. Eu não quero mais passar sede, Senhor. Ela fez certo aqui. Porém, Jesus vai dizer no verso 16 assim, ó. Jesus disse, vai, chama o teu marido e volta aqui. Verso 17. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, falaste bem, não tenho marido. Pois você teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso você falou a verdade. Então, no verso 16, quando Jesus fala, você quer da água da vida? Então vai lá e chama teu marido. O que ele está dizendo para ela? Mulher, conserta a tua vida sexual. Mulher, conserta a tua vida sentimental. Pare com essa vida de ficar trocando de marido, trocando de parceiro. Você quer mesmo da água da vida? Abandone essa vida errada. E ainda bem, pastor Tiago, que ela não mentiu. Ela falou a verdade, eu não tenho marido. Porque senão ela não seria transformada ali naquele momento, né? E aí, ainda bem que ela foi sincera, porque ali ela vai poder ser tratada. Então, você que me ouve e quer ser tratado, seja sincero. Assuma os seus erros. E chegue até a fonte de água da vida e se arrependa. E aí, continuando aqui no verso 18, Jesus disse, né? Você teve 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, nisso você falou a verdade. Aí vem o verso 19, disse a mulher, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Verso 20, nossos pais adoraram neste monte. Mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar? Aqui nós vemos outra coisa interessante. Ela não sabe onde e como adorar a Deus, justamente por ter uma conduta de vida sexual errada. Eu falei na live passada que se a gente tem
várias relações, o nosso coração é confuso e não tem como adorar a Deus. Assim como nós devemos ter um só Deus, nós também, pastor Tiago, devemos ter só um cônjuge, né? Esse é o correto. Sim. Porque senão a gente vai ter confusão. E por essa mulher viver uma confusão na vida sentimental, ela não sabia também como adorar a Deus, tanto é que fez aquela pergunta, onde a gente deve adorar a Deus? E aí Jesus vem e responde no versículo 23, dizendo assim, mas vem a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. E uma coisa, meu amigo, que eu percebi lendo isso aqui hoje, esse versículo ele é muito conhecido por nós. O contexto aqui é casamento, não é? O contexto é casamento. Jesus está tratando a vida sentimental dela naquele poço. Então, eu entendo aqui que adorar a Deus em espírito e em verdade, dentre várias coisas, uma delas é casamento. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade quando eu tenho um casamento sadio. É como se Jesus estivesse dizendo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com fidelidade ao seu casamento. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai sem traição no casamento, sem mentiras no casamento. Vocês me adorarão em espírito e em verdade quando amardes as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, me adorarão em espírito e em verdade quando forem submissas aos seus maridos. Vocês me adorarão em espírito e em verdade quando vocês, pais, casados, forem exemplos para os seus filhos dentro de casa. Vocês me adorarão em espírito e em verdade abandonando a pornografia, abandonando a masturbação, abandonando os maus pensamentos. Vocês me adorarão em espírito e em verdade fazendo essas coisas. E quando eu percebi isso, eu fiquei maravilhado. Como é tremendo isso. Então, Verdade. está atrelado à adoração em espírito e em verdade, está atrelado à tua conduta sexual. Então, adore a Deus em espírito e verdade nessa área também. Seja fiel no seu casamento, não traia, tenha temor no nome de Jesus. Isso é adorar em espírito e em verdade. Porque é muito fácil eu ir para a igreja com a minha esposa e tá lá adorando, mas em casa eu tá batendo nela, eu estou dando um exemplo. E isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração a Deus é o estado do meu casamento e o que eu tenho feito para preservar o meu casamento. E isso é tremendo. E quando eu falei de adorar o Pai em espírito e em verdade, abandonando a pornografia e a masturbação, eu não estou te obrigando a fazer isso, porque aquele que começa a receber não vai mais precisar dessas coisas. Por isso, para você vencer toda a aliança errada que você fez até hoje, através de relação sexual com pessoas, Jesus Cristo hoje tem o poder de quebrar isso. Jesus Cristo hoje, através do sangue dele, tem o poder de quebrar todo pacto que foi feito sexualmente com as pessoas que você teve relação. E te dá a liberdade hoje através da água da vida. E outra coisa que essa história dessa mulher me lembra é que ela teve 5 maridos. Isso mostra o quê? Ela deixava um relacionamento e já corria atrás de outro, achando que isso ia suprir ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que se separou, ou acabou um namoro, ou um noivado, ou um relacionamento antes de conhecer a palavra, viveram juntos, e acabou separando, não tenha pressa em casar, não tenha pressa em arrumar alguém, pelo amor de Deus. Você primeiro precisa ser tratado, ser curado.
Você primeiro precisa se encher muito da água da vida. Você está com buracos, não tenha pressa de se relacionar. E muitas das vezes isso leva anos para se tratar. Então, essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Se encha do rio de águas vivas e você não terá mais a necessidade de fazer essas coisas erradas. E quando você se encher da água da vida, você estará preparado, pastor Tiago, para ter um relacionamento. Verdade, pastor, verdade. William Magno, é bom você entender que você não é bom demais para sua esposa, entendeu? Porque aí você acorda todo dia de manhã com um pensamento que você pode melhorar a cada dia para ela. Então, é um pensamento bom. Seria pior se você achasse que você fosse perfeito para ela e na condição de perfeito você tratar ela como se fosse uma esposa qualquer. Então, a certo ponto isso chega a ser bom. É sinal que você entende que precisa melhorar a cada dia. E todos nós homens deveria ter esse pensamento também de melhorar a cada dia dentro do nosso casamento. Bom, pegando o gancho do que o pastor Vinícius falou, sobre a sede que aquela mulher tinha e achando que iria saciar a sede dela em relacionamentos, tem tudo a ver um pouquinho que eu ia falar também. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa sede, ela se dá também pelos olhos. A gente cobiça, um dos 10 mandamentos é não cobiçarás a mulher do teu próximo. É o 9º mandamento, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, o que é cobiçar? É desejar. É eu olhar para uma mulher que é casada, Isso Deus fala para o seu próprio povo, porque Deus tem ele como filhos, então eles são irmãos. E é cobiçar, é desejar a mulher do próximo, ao olhar. Ninguém deseja ninguém sem ver. Isso você pode falar assim, mas eu falei no telefone com alguém, só a voz da pessoa, beleza. Contatos, vozes, mas não é um desejo completo, porque ao ouvir a voz de alguém, o próximo passo que você vai querer fazer é o quê? É ver a pessoa. É um fato. Você vai querer ver a pessoa. Não tem jeito, você pode ouvir a voz, você pode ver a sombra, mas uma hora você vai querer ver a pessoa, porque isso vai atrair em você, vai despertar em você um desejo de ver. E a mulher do poço, a sede dela de fato era justamente essa. Ela achava que os relacionamentos iriam trazer, de certa forma, iriam preencher a sede da alma dela. E na verdade, gente, Deus deu ao sexo para o homem e a mulher dentro de um casamento para que isso fosse ali, de certa forma, um cumprimento para a satisfação do homem na terra. Não um cumprimento total, porque como o pastor Vinícius disse, a única coisa que pode saciar nossa alma é a água da vida, que é Jesus, só ele, mais nada. Sexo não sacia a alma, pelo contrário. O sexo feito da maneira errada, ele só vai nos trazer, como diz o pastor Vinícius, eu vou usar as palavras dele, buracos e mais buracos na nossa alma. A gente pensa que está satisfazendo uma vontade, um desejo, e na verdade a gente está ficando cada vez mais longe da nossa alma. Verdade. É como se a gente se separasse da nossa própria alma. É isso que acontece quando a gente segue para os relacionamentos errados. Aí a gente vai, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que tem tudo a ver, porque tem gente que só pensa em relações, acha, como o pastor Vinícius disse, que ela vai saciar a alma dela através de relações, de homem, mulher, sexo, pessoas, enfim. Mas em Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito assim, olha que interessante isso aqui, ó. Filipenses 4, versículo 8, está escrito assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, e tudo o que for correto, e tudo o que for puro, e tudo o que for amável, e tudo o que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas e ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram, e presta atenção agora,
e viram em mim. Então, olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Filipenses, que tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for, como está escrito aqui, ó, verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo isso devemos pensar. Tudo isso devemos pensar. Mas, pastor Vinícius, eu pergunto para o senhor, como que vamos pensar nessas coisas se os nossos olhos continuamente estão voltados para coisas erradas? Eu vou dar alguns exemplos. Conversas picantes no WhatsApp, em redes sociais, conversas Verdade. libidinosas. Aí a pessoa quer, não, mas eu quero pensar no que é puro, mas eu quero pensar no que igual está escrito aí. Não, tudo bem, mas para a gente pensar nisso, e eu falo por mim também, é necessário jogar fora, excluir, expulsar. Conversa picante no WhatsApp, nudes, ficar mandando nudes, ficar vendo nudes no WhatsApp, no Message, na rede social, seja lá onde for. Isso só vai trazer para sua mente poluição. Não adianta você querer, se a gente não entender a necessidade de expulsar isso, mas os nossos olhos estão focados em conversas picantes, nudes, pornografia, desejo de ver filme pornô, fotos pornográficas, programas sensuais. Porque às vezes você fala, não, pastor, graças a Deus eu não penso nada disso. Mas a televisão está ligada e você talvez está assistindo um programa sensual. Aquilo vai mexer com a sua mente. Vai fazer você pensar, vai fazer você imaginar coisas, vai fazer você, infelizmente, entrar nesse mundo. Eu falo por experiência própria, não estou aqui querendo dizer para você que para você não fazer porque eu sou santo. Não, eu falo por experiência própria. Eu sei como é que é isso. Então, Paulo aqui ele vai dizer, olha, pense em tudo isso que for nobre, puro, perfeito. Tudo isso vocês devem pensar. Mas como pensar em tudo isso se os nossos olhos não estão nisso? Aí Paulo vai dizer, ele vai dizer aqui a partir do versículo 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. Ele está se colocando como espelho. E aí, quando Jesus visita a mulher no poço ali, a mulher samaritana, ele vai dizer uma coisa que é mais ou menos parecida. Ele vai dizer assim, ó, se você soubesse quem é que te pede de beber, você lhe pediria. E eu lhe daria de graça a água da fonte da vida. Como que ele estiver dizendo, olha, você teve cinco relacionamentos frustrados. Agora olha para mim, me dê a tua direção, me dê a tua atenção. Se você soubesse quem é que fala contigo, volta para Deixa eu mim. ser o teu marido agora, né? Deixa eu ser o foco da sua vida agora. Olha para mim um pouquinho. Me dá um pouquinho 5 minutos da sua atenção e olha para mim. Aí Jesus começa a dialogar com ela. E de fato, como que a gente vai pensar naquilo que a gente não vê? Porque quanto mais a gente se dedica na leitura da palavra, na oração, no jejum, eu não estou falando aqui que essas coisas são fáceis, porque não são. Eu seria hipócrita de estar aqui falando para você, é fácil, vai que vai dar certo. Mentira, não é fácil, é uma luta diária, é uma luta constante, porém, Deus nos deu a capacidade de nos esforçar. É isso que Deus exige de nós. A única coisa, se esforcem. Então, se a gente se esforçar para levar essa vida diária com Deus, dificilmente a gente vai conseguir pensar em sexo. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem objetivo de Davi. Poxa, o rei Davi não era um homem imoral. O rei Davi era um homem exemplar, um homem de Deus, um homem de fé. Porém, o rei Davi, em um momento da vida dele, quando ele já era rei, em os dias que os reis foram para a guerra, ele relaxou e deixou o seu general guerrear por ele. O que vai acontecer? Ele se levanta, como diz aqui no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 2. Ele se levanta, ele vê Batseba. Ele vê, cara. Ele não conversou, não mandou zap, não mandou Instagram, não mandou uma carta, nada disso ele fez. Ele viu Batseba. E no momento que ele viu a janela dos olhos dele, a mente dele começou a maquinar.
Naquele momento ele começou a maquinar e falou, cara, que mulher maravilhosa. Quem é ela? Manda chamar ela. Aí alguém vai falar para ele, Davi, rei, essa mulher é uma mulher casada, o marido dela é Urias. Olha como que a mente humana maquina para o mal. Ele fala, casada com Urias, bom saber, porque ele sabia que Urias estava na guerra. Ninguém manda chamar a mulher de uma pessoa sabendo que o marido está em casa. Ele maquinou, ele planejou, ele começou a pensar, elaborar tudo certinho. Falou, não, manda chamar ela aqui, que eu quero conversar com ela. E aí sucedeu o adultério de Davi. Não por ele ser rei, ele tinha o direito de ter quantas mulheres na época que ele queria, mas por ela ser casada. Ele transgrediu essa lei, ele cobiçou a mulher do próximo, ele desejou com os olhos. E aí você conhece a história, ele caiu. Então a gente vê que os olhos firmam na nossa mente os piores pensamentos. Quando Jesus diz que é do coração que procede os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, a loucura, e a inveja, a malícia e tudo isso, mas aí a responsabilidade de olhar é nossa. Quantas vezes eu estou na rua e passo uma mulher formosa com uma roupa sensual e eu tenho que lutar contra mim mesmo e dizer assim, peraí, eu não posso olhar. Ou eu ver, eu não sou cego, é uma coisa. Eu olhar, isso é uma responsabilidade minha, todos nós, pessoal. Deus não vai nos poupar. Uma certa vez eu orei e falei assim para Deus, Deus, eu quero que o Senhor tira de mim o desejo por mulheres. Eu não quero. Eu quero olhar para uma mulher e eu quero sentir ânsia de vômito. Eu quero passar mal. Meu Deus, tira isso de mim. Eu não quero olhar para uma mulher e achar ela bonita e cobiçar. Olha a oração ignorante que eu fiz para Deus. E orei isso muito tempo. Um dia, o Espírito Santo ele falou assim comigo: meu filho, para de pedir isso. Para de pedir isso. Aí eu não entendi. Eu falei, por que parar de pedir isso? Aí o Espírito Santo falou assim, aí eu estaria errado. Eu estaria numa prática errada. A atração por ela, isso não é errado. Porém, Deus falou comigo, eu não vou tirar isso de você, mas eu te dou força para você vencer e lutar contra isso. E aí eu compreendi, eu falei, cara, é verdade. E eu também percebi que quanto mais eu estou focado com as coisas de Deus, mais os meus pensamentos estão alinhados com as coisas de Deus. Eu não consigo ter tempo para pensar em sexo o tempo todo, para pensar em pornografia o tempo todo, para pensar em outras mulheres o tempo todo. Eu não tenho tempo para ficar observando partes do corpo de uma mulher o tempo todo, se o meu pensamento estiver alinhado com os pensamentos de Deus. Então, aí nisso daqui eu penso, poxa, é verdade. Se a minha pensa aquilo que os meus olhos veem, então eu tenho que mudar a direção do meu olhar. E tem gente que está focada, por exemplo, pastor, é um exemplo óbvio para a gente aqui. A pessoa quer vencer essa tentação, essas coisas que a gente está falando aqui sobre o sexo. Mas, por exemplo, ela fica 24 horas no Instagram, ou ela fica 24 horas no Facebook, ou no YouTube. Meu amigo, minha amiga, uma hora ou outra, vai aparecer uma foto de uma mulher sensual. Ou você que é mulher, vai aparecer a foto de um homem sensual para você. Não adianta, você está lá passando, vai chegar a foto. Ou você está no YouTube e na hora de pular o vídeo para o outro, vai aparecer uma propaganda sensual. Você vai ver aquilo. Agora, se você pegar a Bíblia, mais vezes, por exemplo, ou pegar livros, ou ver conteúdos que falam sobre Deus, dificilmente você vai ver uma coisa dessa. Você pode até ver como história e exemplo desses homens que eu citei. Mas difícil você vai ver uma mulher de biquíni, um homem sem camisa, forte, que te atrai, uma mulher que te atrai. Então, dificilmente você vai ter pensamentos para isso que a gente está falando hoje. E eu volto a repetir, olhar, sentir atração, isso não é pecado. Isso se chama naturalidade humana. Todo ser humano sente isso, tem isso. O errado é, quando Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículo 15, que uma vez que a concupiscência
ela gera e concebe dar luz ao pecado, uma vez que aquilo acontece, eu estou olhando, estou maquinando e coloco em prática, aquele pecado, infelizmente, ele vai gerar a morte. Então, os nossos olhos têm que estar bem atentos, porque se os nossos olhos forem luz, é uma luta diária. É uma guerra que temos que vencer diariamente. Nós não somos tentados, como diz a palavra, que Deus não nos dá, não nos permite ser tentados além daquilo que a gente pode suportar, mas Ele nos dá o escape. E o que Deus tem ministrado comigo nesse tempo todo é esse. Olha, a tentação está aí, mas vocês têm o escape. Vocês podem olhar para outras coisas. Vocês podem desviar o olhar para outras coisas. Não se deixem serem levados pelos olhos. E aí, realmente, a gente vê. Se a gente colocar a nossa visão para outras coisas, a nossa mente também não vai maquinar, como já diz um velho ditado, né? A mente vazia é oficina do diabo. E é verdade. Então, a lâmpada da sua mente são os seus olhos. Foque o olhar, como o pastor Vinícius diz, o perdão, nossa. Então, vi o olhar, só se esforça para isso. Porque os nossos olhos, a palavra diz o conoso. Mas eu ouvi uma frase ontem de uma irmã que é verdade. O que nós ministramos na quinta-feira passada e hoje deveria ser ensinado para as crianças desde pequeno, para elas saberem a seriedade do que é o sexo. Mas infelizmente não acontece assim em famílias, e aí as pessoas só vão aprender depois de arrebentarem muito a cara. Então, foque nisso, no que Deus nos deu hoje na palavra. Você precisa da fonte da água da vida, porque senão, como o pastor Tiago disse, se a gente não tiver na fonte da água da vida, os nossos olhos vão olhar, vão tentar beber nisso. E que Deus nos guarde. E lembre, se você teve vários relacionamentos, não se mate, não se destrua por causa disso. Busque o Senhor, busque a água da vida, volte a ter comunhão. E aí, o Pai, ele vai te levantar, ele vai nos perdoar. Porque nós estamos aqui ministrando e ministrando também os nossos erros. Nós erramos muito nessa vida sentimental e sexual. E essa live é para que você não erre como nós erramos. Então, Verdade. seja firme na fonte d'água da vida. Seja firme na fonte d'água da vida. Busque o Senhor. Ele perdoa toda a depravação que nós fizemos no passado. E é uma pena, porque isso tem que ser ensinado desde pequeno. Porque se nós soubéssemos isso desde pequeno, provavelmente a gente não teria aprontado tudo que aprontou. E aqui eu termino a minha participação, pastor Tiago. Se o senhor quer falar mais alguma coisa, para a gente terminar certinho no horário. Caiu aqui, né, a internet, não sei. Algo que eu só queria concluir, que uma irmã ontem falou uma frase, eu estava falando aqui, que a palavra diz coração do homem é enganoso. Mas o coração do homem é um bom termômetro, né? E a lâmpada do coração são os olhos. Então, meu amigo e minha amiga, eu falo por experiência própria. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, vou terminar aqui, pastor, vou terminar aqui, só vou ler essa passagem de Mateus 5. Mateus 5, versículo 28. Olha o que Jesus ele vai dizer aqui, ó, versículo 28. Ele vai dizer o seguinte, cadê? Versículo 28, ó. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, ó, o problema não é olhar, presta atenção que o problema não é olhar, mas desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que ir todo ele para o inferno. Então, é bem fácil de entender. O que tem nos feito pecar? A mão vai lá, pega o celular.
3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Não adianta, irmão. Não adianta, tá no Instagram, Facebook, tá sozinho, vê uma foto sensual, vai vir um pensamento, vai lá no site pornográfico para ver, é inevitável. Não adianta querer tu querer lutar contra isso, não dá. Se a tua mão te faz pecar, deixa o celular, joga fora, bloqueia. Bloqueia aquelas conversinhas sensuais no WhatsApp. Pula fora, desfaz da sua conta. Se os seus olhos te fazem pecar, arranque-o, para de ver certas coisas. Para de assistir certas coisas que têm te feito errar. O perdão de Deus existe, Deus só quer que a gente se esforce. E olha que quem está falando aqui não é nenhum santarrão. É alguém que viveu a amarga experiência e vive lutando para não continuar uma vida errada no sentido sexual. Porque é horrível você saber que você anda com Deus e por várias vezes você cair por olhar, por ver, por imaginar, por ouvir coisas, e você ficar falando assim, meu Deus, será que isso nunca vai ter fim? É horrível. Eu lembro do que Paulo disse. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas ele vai dizer que nós devemos nos esforçar continuamente para vencer isso. Não adianta eu me acomodar e falar, é assim mesmo. E um dia eu já pensei assim. Eu sou homem e Deus entende. Não. O conselho que Jesus nos dá é arranque-o. Arranque-o, se esforce. O celular está te fazendo pecar? Fica sem. A tua rede social está te fazendo pecar? Fica sem. Tá vendo televisão até tarde, aí pula o canal, cai lá no canal do sexo? Para de ver televisão até tarde. Alguma mulher do seu trabalho está te chamando a atenção, está de papo furado, ou dentro da igreja está de conversa fiada com você? É difícil, não é? Mas pula fora, se esquiva. Porque senão, irmão, é doloroso. E a gente sente na alma e na carne, como o pastor Vinícius bem disse. Não queira passar por isso se você não passou, porque é muito doloroso. E aí, pastor, eu termino também a minha parte deixando essa palavra, né? Vamos olhar mais para Deus. Eu sei que é difícil, não estou falando Amém. que é fácil, mas vamos se esforçar para isso. E eu tenho certeza que a gente vai vencer essas coisas com mais facilidade. E nós terminamos dizendo que você não tenha pressa de namorar, noivar, casar. Se você já sofreu nessa vida sentimental, não tenha pressa de arrumar alguém, pelo amor de Deus. Vá se tratar primeiro, vá beber da água da vida, vá se encher muito bem dessa água, para aí sim você pensar em ter alguém. E isso se for da vontade de Deus também, né? Então vigie muito nessa área. O conselho final que eu dou é igual Paulo. Paulo vai dizer, meu amigo, que lá em 1 Coríntios 7, que quem está solteiro é feliz. Então, se você é solteiro, aproveite a solteirice. Tem um lado bom de ser solteiro, tem um lado ruim, mas também tem um lado bom de ser casado e um lado ruim também. E Paulo vai dizer lá que solteiro é sinônimo de felicidade. Que tanto é que ele vai dizer, eu preferia que vocês não casassem. Eu queria poupar vocês de tribulações na carne. Mas se vocês não se contêm, se casam. Então, espero que você tenha guardado essa palavra. Que Deus nos perdoe de toda a aliança que nós fizemos com pessoas que nós nos deitamos. Que Ele quebre isso. E que nós sejamos, a partir de hoje, como virgens para os nossos cônjuges. Que a gente viva com o nosso cônjuge sem os traumas dos cônjuges anteriores. Que nós vivamos com os nossos cônjuges atuais sem cobrar do nosso cônjuge agora, cobrar o que os outros fizeram conosco. Sejamos livres. No nome de Jesus. Você Amém. Pode orar, meu amigo, por favor? Amém. O William Magno, é sempre no momento de meditação que o inconveniente acontece. E é verdade. Eu vou te dar um conselho. A respeito de tudo isso que a gente falou, se você tem essa dificuldade, é claro, né? Não sei se... Mas se você tem essa dificuldade, alguém que você converse, isso ajuda muito. Às vezes não é nem a nossa esposa, tenha certeza disso. Às vezes tem coisa que a nossa esposa não precisa saber e não pode saber, essa é a verdade. Não estou falando aqui para... Se você confia na sua esposa, glória a Deus, todos nós temos que confiar, não é isso que eu estou falando de... Às vezes precisamos de pessoas confidenciais
para tratar de certos assuntos para nos ajudar. Não estou falando aqui para, né, querendo botar fogo no casamento de ninguém, não, mas é algo que me ajuda muito. Amizades que você confia, pessoas que você confia, e isso te ajuda muito. Você desabar, você receber conselhos muito, e vai abrir muito o entendimento de vocês, assim como me ajudou muito. Né? Por isso que Deus coloca as pessoas no nosso caminho, para a gente poder contar nos momentos que a gente mais precisa. Não sei se esse é o teu caso, mas pelo seu comentário é um conselho. Se servir para você, meu amigo, que Deus te abençoe aí poderosamente. Vamos orar então em nome de Jesus? Senhor amado Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo Deus, Pai, obrigado por esse momento a qual o Senhor nos deu para estar falando sobre esse tema mais uma vez. Meu Deus, que a palavra venha trazer o entendimento de muita gente que ficou com a gente até agora, dos que vão assistir depois também. Meu Deus, perdoa se falamos alguma coisa que talvez fugiu ali da sua vontade. Mas eu creio que tudo que foi dito foi instruído pelo teu Espírito nessa noite. Ajude, meu Deus, quem tem dificuldade nessa questão, como foi ministrado pelo pastor Vinícius, que possamos saciar nossa sede exclusivamente no Senhor, porque quando estamos em Cristo, não temos falta de nada, nem consegue nos tirar o prazer de estar na tua presença. Então nos ajuda, nos fortaleça, repreenda os nossos olhos, Senhor, porque os nossos olhos são maus, nos faça olhar somente para ti e para o centro da sua vontade. Purifica, Senhor, os nossos corações, os nossos lábios, a nossa mente. Purifica o nosso interior, para que não sejamos ali pessoas cheias de malícias no falar, no olhar e no agir. Meu Deus, eu oro por todas essas pessoas, pelo pastor Vinícius e sua família, que o Senhor a cada dia venha acrescentar em nós o teu poder. E que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. Amém.